Olá, colegas! No nosso vídeo de hoje, conheceremos sobre um importante elo na cadeia logística do comércio exterior, que são os entrepostos de armazenagem de container, também chamados de depots. As grandes empresas marítimas de transporte internacional, conhecidas como armadores, como por exemplo a Hapag-Lloyd, One e Maersk, dentre outras, contam com esses locais para disponibilizar containers para exportadores e importadores. Conheça agora mais sobre os serviços de um depot, por meio da entrevista com Henrique Pellegrini, egresso do curso de Relações Internacionais da UFPEL e trabalhador da área. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem no meio dessa pandemia. Eu sou Henrique Pellegrini, internacionalista graduado em 2019/2 pela Universidade Federal de Pelotas, e hoje estou aqui a convite da minha professora orientadora Silvana para falar um pouco da onde eu trabalho. Atualmente eu trabalho em um depot de containers, um depósito, em que ele tem uma atuação nos bastidores em toda a logística do comércio exterior. Para a gente então já poder conversar, já poder explicar um pouco do meu serviço para vocês, enquanto depósito de container. Um container, para aqueles que não sabem, é uma grande caixa de metal, em que ela vai ser usada para transportar cargas. Então ela vai ser usada para transportar tabaco, ela vai ser usada para transportar arroz, café, roupa, peça de máquina, eletrônico, caderno, folha, qualquer coisa que o cliente queira botar no container para poder enviar. Onde os containers geralmente são mais usados? Em sua maioria, eles são usados para serem postos nos navios e possam fazer viagens internacionais, fazendo exportação e importação. Nesse meio caminho, onde é que entra o papel do depot? Onde é que ele vai atuar? Após ter feito o processo de estufagem, que é o que a gente chama de colocar a carga dentro do container, o container ele vai até o navio. Do navio, ele vai até a cidade, até o porto destino. O cliente recebe esse container, essa unidade, descarrega a mercadoria que ele encomendou. E agora, o que ele vai fazer com o container? Ele vai enviar o container para um depot, para um depósito, que no caso somos nós aqui. E o que a gente faz? A gente recebe esse container e faz uma avaliação. Ele precisa ser soldado porque ele está com furo, ele tem que ser arrumada a porta porque está torta, ele tem que colocar um piso novo, ele tem que ser pintado, e a gente vai designar para que aquele container vai servir. Se ele vai ser bom com carga geral, um container talvez mais antigo, ele não precisa estar em perfeitas condições porque ele já atende às necessidades mínimas de não danificar a carga, não vai transferir sujeira, não vai comprometer o espaço interno. Ou ele vai ser selecionado como um padrão alimento, em que vão ser containers de melhor estado, eles não podem ter ferrugem, eles não podem conter cheiro, porque o cheiro pode ir para o alimento. Então a gente vai fazer essa separação e vai fazer o reparo quando necessário, a gente faz esse serviço e mantém ele aqui até que haja uma próxima viagem para o container. Assim que um novo cliente entra em contato com o armador, que é o meu cliente, em que é o dono do container, como o Maersk, que a gente vê muitos containers por aí, até às vezes patrocinando filmes inteiros, como o Resgate do Capitão Phillips, o Hapag-Lloyd, One, que são aqueles containers rosas bem chamativos e muito bonitos que a gente vê às vezes em porto, em cima de caminhões. Eles que são os donos dos containers e geralmente também os donos dos navios. Então, quando um cliente ele quer enviar sua mercadoria para o outro lugar, para um outro país ou até mesmo para dentro do país, via marítima, ele entra em contato com os armadores, que são os donos dos containers, para poder fazer essa alocação. Fazendo a alocação do container, eles vão destinar, pega lá com o Henrique, em Rio Grande, com esse número de reserva, um container padrão alimento. E aqui eu vou entregar um container padrão alimento, atestando de que ele está em boas condições para uso, ele vai servir para a mercadoria que vai ser utilizada, e vem a transportadora, pega o caminhão e vai para a estufagem, para ele fazer um novo ciclo. O papel dos depots é muito importante para justamente a gente poder fazer esse reparo em containers, para não ter que sempre ficar fazendo containers novos e a cada pequena avaria, a cada estrago que ele tem,
tem que ser descartado. A gente faz esse processo de reutilização dos containers para poder trazer um certo dinamismo no setor, para poder agilizar. E o que mais eu anotei aqui para conversar com vocês? Esse papel do Depot. E eu queria conversar um pouco com vocês, assim como estão fazendo uma disciplina à distância. Aqui o nosso setor também foi fortemente influenciado. No início do ano a gente teve um forte aumento de containers vazios, ou seja, que nenhum cliente quis usar, em que eles vieram sem carga nenhuma até o Brasil, e a gente recebeu esses containers vazios, ou seja, para os meus clientes, para os armadores, não é interessante fazer uma viagem com ele vazio, mas a gente teve muito problema porque da China não saía nada com o início da pandemia e de todas as restrições. Então esses containers tiveram que ser todos realocados enquanto puderam, e agora a gente está vivendo um momento inverso. A gente está vendo as fábricas chinesas elas retomando 100% de sua produção, eles produzindo muito, não tendo lugar onde colocar os produtos finalizados, e a gente com uma falta de container aqui no Brasil. Até se vocês tiverem acompanhado um pouco, na região de São Paulo teve muita falta de container, comprometendo a exportação de café. O bacana desse setor de depot é que a gente pode ver essa parte de trás, esses bastidores do comércio internacional, em que vê o dólar está mais alto, mais gente começa a exportar para poder aproveitar, o dólar está mais alto, menos container chega dos clientes, porque ninguém está querendo importar, dá essas flutuações, a gente vê essas alterações, e até muitas vezes brigas políticas a gente vê normas do que a gente deve seguir. Por exemplo, até essa semana um container reefer, ele foi negado pelo cliente porque ele era feito nos Estados Unidos e ele ia para Cuba. E eles não aceitam que nenhum container seja feito por nenhuma empresa americana. Então a gente teve que selecionar um container diferente que atendesse aos padrões do cliente, do importador de Cuba, para poder mandar a unidade daqui do Brasil. Então ele é um setor bem dinâmico, a gente acompanha muito as mudanças do comércio internacional e seus efeitos na prática, de quando ocorrem sanções, como por exemplo essas, a gente se adapta, onde tem flutuações cambiais, a gente sente no nosso setor e a gente vê que vai alterar. Então é um setor bem legal para quem gosta de botar a mão na massa, ele é bem prático, ele exige bastante dinamismo, bastante agilidade, mas também bastante pensamento crítico, como em comércio exterior, qualquer erro de uma documentação errada, de um número que não está conferindo, gera grandes problemas e grandes custos. Para um depot de container também não vai ser diferente. Acredito que seja isso que eu tinha para comentar com vocês, que esse é o papel de um depot, enquanto no comércio exterior a gente acompanha por trás e consegue analisar, agora puxando um pouco para o meu lado de relações internacionais, a gente consegue analisar essas tendências do que aconteceu e ter uma ideia do que vai acontecer. Assim como no início do ano eu conversei com vocês, me faltava container e agora me sobravam containers e agora me faltam, eu sei que daqui a algum tempo, pelas tendências que têm acontecido, vai ocorrer esse momento novamente, em que eu vou ter uma sobra de container e vai ter uma falta de container do outro lado do mundo, até que a gente possa estabilizar essa pandemia de uma forma segura para todos e que a gente possa continuar trabalhando, mas sempre de uma forma muito sustentável. Acredito que era isso. Aos que quiserem, estou completamente à disposição, podem entrar em contato com a professora Silvana para tirar qualquer dúvida, ou se quiserem saber alguma coisa do setor, qualquer coisa que eu puder ajudar, estou completamente à disposição e fico feliz em ver a universidade se reinventando nesse momento e atendendo um pouco das demandas que a gente tem, de poder continuar estudando, mas fazer isso de uma forma segura. Era isso, então, obrigado pela atenção e uma boa aula com a professora Silvana, que é uma verdadeira mestra. Obrigado.